Bem, cenário diferente aqui hoje, porque eu estou montando a cômoda da minha filha, que vai nascer lá pro final de janeiro, mais ou menos. Estou aqui, eu e a Cris, e aí eu resolvi gravar o vídeo aqui mesmo. Vocês vão inclusive escutar esses barulhos, mas eu acho que não vai atrapalhar tanto. Minha ideia hoje é falar um pouco sobre criatividade, porque eu vi um vídeo esses dias falando sobre a história do Gorillaz, uma banda que surgiu no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu já tinha, sei lá, eu tinha acho que 10 anos quando eu comprei o disco deles, minha mãe me deu. Foi o meu segundo CD original que eu ganhei na vida, depois dos Beatles, que meu pai me deu. E para a época, o som deles era muito diferente. E eu me recordo que ninguém sabia quem eram as pessoas por trás dos Gorillaz. E haviam alguns boatos de que era o Damon Albarn do Blur. O Blur, para quem não sabe, é uma banda de muito sucesso dos anos 90 que concorria muito com o Oasis, que eu também adoro. E a voz realmente parecia bastante com a do Damon Albarn. E depois de um tempo, ele até realmente foi confirmado assim, que ele era o homem que articulava, mas não se sabia exatamente se era ele que cantava, se era ele que produzia. E com o tempo, obviamente, foi sendo tudo revelado. E o que me interessou bastante nessa linha do tempo da história deles que eu assisti foi entender como ele, naquela época, no final dos anos 90, conseguiu mudar padrões de criatividade em uma época que não existia inteligência artificial, mas ele utilizou ferramentas digitais de modelagem 3D junto com um parceiro dele que ajudou a formar Gorillaz, um cartunista, um desenhista, um artista gráfico que eu esqueci o nome dele agora, o sobrenome dele é Howlett, eu não sei o primeiro nome dele, mas deixa eu só terminar de fazer isso aqui. O Howlett, ele pensou os personagens, ele era o responsável pela parte gráfica e o Damon Albarn pela parte musical. E o Howlett, ele quis utilizar de artes gráficas para criar a banda, e essa ideia genial de fazer uma banda de desenho animado veio justamente como uma crítica à indústria musical, que era falsa, ainda mais na época, com muitas boy bands, Spice Girls, Britney Spears, né? Um pop bem fabricado assim para fazer sucesso. Então, desde a época do Blur, ele era bem crítico ao que estava vigente. Então, a crítica de fazer um desenho animado, um cartoon que fosse banda, para a época foi muito à frente. Não que isso não tivesse acontecido antes, mas a forma que eles utilizaram a tecnologia para transformar os bonecos animados em personagens que os fãs se conectavam foi sensacional. É uma lição de branding e é uma lição de criatividade. E é uma lição para a gente hoje que está vivendo a era da inteligência artificial e que a criatividade está morrendo por conta da inteligência artificial. E eu fico imaginando hoje o Damon Albarn utilizando IA. Provavelmente ele deve utilizar, já deve estar pensando coisas sensacionais, assim, criativas com a inteligência artificial, porque ele é muito criativo. A grande sacada dele na época foi pegar a tecnologia, usar a favor das ideias para transformar aquilo que ele estava pensando em realidade. Então, cada personagem tinha um nome, cada personagem tinha uma história, tinha um temperamento, tinha um contexto histórico,
nasceu em determinada época, todos eram reais, eram pulsantes e vivos. Depois, os fãs foram entendendo essas histórias e se conectando ainda mais com os personagens. Os shows começaram a acontecer por holograma. Aí depois, com o tempo, a banda se revelou e eles têm uma banda com instrumentistas que fazem o som dos gorilas, mas os personagens aparecem nas animações. E a inteligência artificial hoje, ela está funcionando justamente ao contrário. As pessoas estão pegando a IA e utilizando do repertório que ela tem, que nada mais é do que somar e armazenar tudo de informação que existe na internet, que já foi feito, para criar padrões. E de acordo com o que a gente pede, do que a gente coloca de input ali, ela cria, ela transforma no que a gente pede. Claro, com os algoritmos conectando e fazendo as associações lógicas. Ok, beleza. Só que se você entra e coloca um input pedindo uma criação, pedindo algo do zero, você vai ter um resultado que já existiu em algum momento, porque ela se alimenta de conteúdos que já existem e que são colocados lá. A grande sacada da IA hoje, para quem é criativo, essa mente criativa como a do Damon Albarn, e essa já é também um insight que eu peguei para mim, que eu estou aqui passando para vocês, é o seguinte: usar a IA, igual o Damon Albarn na época usou, à frente do seu tempo, o 3D e a modelagem para fazer personagens que vão virar uma banda, usar a IA de forma criativa a seu favor, ao invés de você pedir para ela criar, você ter a sua ideia própria, original, conceber ela na tua mente e utilizar a IA para colocar na realidade a ideia, igual ele usou o 3D e a modelagem na época. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha muito bem com inteligência artificial, ele é especialista nisso, e ele cria filmes. E esses filmes, ele esses dias estava dando uma referência de que ele estava criando um filme sobre um caso, de um crime que aconteceu aqui no Brasil na década de 80, e daí para ele melhorar a semelhança do personagem com a realidade, ele pegou uma foto e deu para a IA transformou aquele personagem 3D que ela estava criando num personagem mais condizente com a realidade. Então, a gente estava falando de você usar a IA para pedir para ela criar para você. Eu mesmo já fiz isso no início. A gente fica deslumbrado, né? Parece que é um oráculo. A gente entra lá e começa a falar com a IA. Crie 5 ideias de post para a ótica. Crie 10 ideias de vídeo, 10 títulos. E assim, pode até funcionar. Eu sei que tem muitos canais que fazem isso e tal. Mas eu já estou mudando um pouco o uso que eu estou dando para a IA. A IA, para mim, ela está servindo como uma ferramenta de facilitação, não como uma ferramenta de criação. Eu posso sim usar as imagens que ela faz no meu trabalho, na minha criação de conteúdo, não é o problema. O problema é o tipo de imagem que você pede para ela criar. É o exemplo que eu dei do meu amigo, que deu a referência do personagem para ficar mais real. Por exemplo, esses dias eu fiz uma postagem para minha ótica e eu peguei uma imagem real aqui da cidade para fazer uma brincadeira com a linha de trem, que inclusive o trem estava passando agora, atrapalhando a gravação. E aí interessante que eu poderia ter chegado para a IA e pedido assim para ela: crie para mim um trem passando numa linha e atrás a estação, parará, parará, tal, com cenário assim. Aí ela ia criar. Beleza. O que eu fiz? Eu peguei fotos da realidade, criei na minha mente o cenário. Eu imaginei uma capivara, um personagem capivara com boné e tal. E aí eu fui dando as referências que eu queria e ela transformou muito próximo do que eu queria, entendeu? Eu não cheguei para ela, crie, tararau, tararau. Eu já tive a ideia, eu mandei a referência e fui moldando através disso. Então eu senti que eu fui muito mais criativo. A ideia veio da minha cabeça. Não é que você não possa aproveitar algo que ela dê de sugestão, não é isso, porque tem muita gente até que debate com a IA, em alguns casos é bem interessante. Mas imagina o Damon Albarn, por exemplo, hoje, criando os personagens do Gorillaz através da inteligência artificial. O que ele iria fazer? Ele iria pegar as ideias que ele anotou, as referências, ia dar
todas as fontes de ideias que ele pegou, sketches que ele fez, ia colocar lá e ela ia transformar isso próximo do que ele queria, e daí ele poderia ir moldando, e é claro também pegar uma ferramenta de 3D e fazer também ajustes, que muita gente faz. Então você vê que é mais uma ferramenta para você colocar no seu repertório de ferramentas para utilizar. E eu também estava pensando esses dias uma outra coisa. Sei lá, tem um ano que a IA está no hype, um ano e meio, e as pessoas agora tá todo mundo utilizando para fazer pesquisa, para criar e tudo mais. Aí no Instagram tem essa chuva de gente ensinando a usar o IA para criar conteúdo. No YouTube tem música feita por IA, lo-fi feito por IA, jazz feito por IA. Cara, só de eu imaginar, de eu saber que aquela música foi feita por IA, já me brocha, sabe? Eu vi um vídeo agora há pouco como sugestão no meu YouTube, uma moça colocou assim no título, Acoustic Lo-Fi, Real Lo-Fi, algo do tipo. No IA Lo-Fi, no AI Lo-Fi, ou seja, a propaganda dizendo que o conteúdo não foi criado por IA já está sendo um gatilho, um gancho de atração para as pessoas, porque já tem esse segmento de pessoas que não querem criar conteúdo de IA. Ou seja, a sacada de usar IA está em você usar ela como uma ferramenta. E tem muita gente que ensina a disfarçar de que o conteúdo foi criado por IA, que também para mim é um grande erro. Você não tem que disfarçar que o conteúdo foi criado por IA e nem criar o conteúdo inteiro com IA que fique artificial. Não, você tem que usar a IA sim como uma ferramenta simples para facilitar o teu trabalho, mas a criação é sua. Por exemplo, um dia que eu não estou com tempo de digitar uma newsletter para mandar no meu Substack, eu chego, pego o ChatGPT e vou conversando com ele, falando enquanto ele vai transcrevendo o que eu falei. Depois eu peço só para ele organizar aquilo e a gente coloca numa formatação para newsletter. Então é uma forma de escrever mais rápido e de eu colocar minha ideia muito rápido para fora, porque às vezes na correria do dia a dia eu não tenho tempo de sentar e escrever. Mas tudo o que eu falei está ali e eu peço para que ele mantenha a originalidade ao máximo, entendeu? Aí tá a sacada de você usar a inteligência artificial a seu favor. O grande problema que eu vejo hoje é o seguinte, eu entro no Instagram, você vê os carrosséis todos iguais, você vê vídeos, reels todos iguais, e agora eu vejo um movimento de ida para o Substack, porque ninguém aguenta mais IA e oferta, IA e oferta. Não que a oferta seja um problema, inclusive eu vou fazer uma oferta aqui nesse vídeo, e eu não vejo problema nenhum, a oferta sempre foi oferta, desde que o mundo é mundo. O problema é que as ofertas são feitas aleatoriamente, te incomodam, não tem contexto e muitas das vezes são ofertas sem criatividade, artificiais, criadas por IA muitas vezes, e isso que é incômodo, é isso que as pessoas estão de saco cheio. Muita gente está, inclusive, migrando para espaços mais fechados, para comunidades, redes sociais mais privadas, justamente porque elas não aguentam mais esse barulho. Eu já falo muito sobre isso aqui. E hoje eu estou querendo colocar nesse contexto de utilização da criação de conteúdo para facilitar a vida das pessoas, mas também para tornar a vida das pessoas mais divertida e mais natural. Hoje, eu rejeito vídeos de inteligência artificial no YouTube, eu não clico, sabe? Para mim é algo que já está me dando aversão, e olha que tem pouco tempo que eu estou com contato. Então eu vejo que a tendência é igual o efeito cerveja artesanal, quando todas as cervejas eram fabricadas por um só fabricante em escala industrial, sem nenhum cuidado com o sabor, as cervejas artesanais surgiram para dar um toque especial, um toque manual, um toque de personalização naquela receita. E eu vejo que esse efeito está acontecendo com os conteúdos no digital. Daqui a pouco pode ser que tudo isso de novo condense e crie uma forma de fazer isso ficar industrial de novo, mas por enquanto o movimento que eu vejo é de criadores de conteúdo que estão surgindo mais low profile, com comunidades mais fechadas, como se fossem grandes amigos que conversam. E esses influencers mais famosos, mais antigos, eles têm um apelo ali no TikTok, ali no Insta, para poder colocar um conteúdo mais rápido. É claro que muitos estão indo para o YouTube também, porque estão percebendo que o conteúdo profundo faz sentido, e para tentar pegar outro nicho,
pegar outro segmento do público, mas na real, esse público de volume rápido, que as marcas colocam publi nesses influenciadores, essa galera pode morrer, porque as marcas param de patrocinar em algum momento, porque o público enjoa também do influenciador. E se você não monetiza e transforma isso em algo para o futuro, criando comunidades, criando uma marca forte, transformando isso em produtos, colocando uma linha de ofertas maior do que a publicação de conteúdos de marca que vão patrocinar você, tendo mais fontes de renda, se você não faz isso, você morre. É o que está acontecendo com muitos influenciadores. Então, por esse vídeo, o que fica é o seguinte, vamos resumir. Primeira coisa, IA como ferramenta de criação, não como fonte de criatividade, não para matar a sua criatividade. Segunda coisa, IA como parte de um processo para facilitar a tua vida. E terceiro, criar comunidades, criar conexão real a partir de uma conversa entre amigos com o teu público. Esquecer um pouco o ritmo industrial e trazer mais esse efeito artesanal para o teu conteúdo, utilizando da criatividade para estar na frente, utilizando da espontaneidade e da intuição para fazer acontecer e usando a inteligência artificial. Por que não? É uma ótima ferramenta para facilitar. E, como eu disse antes, a minha oferta que eu quero fazer é do meu curso Mapa do Expert. É um curso que você termina em uma semana, onde você monta um mapa de posicionamento para que a sua marca pessoal se fortaleça aqui no digital. Eu ensino você a se posicionar utilizando a sua personalidade, criando uma narrativa única e entendendo os arquétipos e as energias que você tem que utilizar na sua comunicação e na sua mensagem. Se você quiser acessar esse curso, o preço é menos do que uma mensalidade de academia por mês. Você compra uma vez só e vai ter acesso a esse conteúdo para sempre. Você clica aqui e se você também não gostar, em 7 dias você pode desfazer a compra, não tem problema nenhum. Mas eu acho muito difícil você não gostar porque é muito fácil de aplicar e você já vai ter um mapa de posicionamento muito rápido em poucos dias. Clica no link da bio para falar comigo. E outra coisa, se você quiser conversar sobre mentoria individual, eu tenho uma mentoria criada para empreendedores e marcas pessoais, onde eu ensino posicionamento, ensino gestão de marca pessoal nas redes sociais, dou um workshop de criatividade em algumas sessões, que a gente pode fazer um pacote de sessões ou até mesmo mais sessões, isso é de acordo com a nossa conversa 1 para 1. É tudo bem personalizado, você vai falar comigo. Se você se interessar também por essa mentoria individual, clica aqui no link para falar com o meu atendimento, beleza? Fica com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo.